E aí, galerinha, muito boa noite a todos. 19h13, 3/10. Vamos aí para mais uma live de mercado direto ao ponto, sem muita enrolação. Galera, já deixa aquele likezinho aí, compartilha o vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário aí abaixo aí. Beleza? Galera, o que aconteceu hoje foi, foi top. Eu não vou precisar mais operar aí esses dias agora. Até mesmo porque não vou operar mesmo, né? Eu não vou estar acompanhando o mercado, porque eu faço 12 horas no trampo. Então, cara, a raiva que eu tive ontem, eu acabei, sendo top hoje aí, de boa, né? Então, galera, beleza. Olha só o que aconteceu, né? Vamos aqui direto ao ponto. Então, deixa aquele likezinho que é isso aí, cara, eu tenho certeza que ajuda muita gente aqui, galera, tá? Meu intuito é só esse, ajudar quem tá começando, beleza? O que aconteceu hoje, galera? Essa queda, né? O que eu tava falando aí sobre o mercado ontem, na nossa análise, quem assistiu, né? Só que hoje eu fiz uma coisa que geralmente eu não faço, que foram 2 trades que eu fiz, né? E deu tudo certo, graças a Deus, aqui nessas operações, né? Primeiro eu estava acreditando no quê, galera? Que a gente fosse buscar essa região aqui, que era uma região de POC, né? Para poder fazer esse movimento de queda. Só que aí o mercado ele já abre em gap de queda e vai fazer esse ABCzinho aqui, ó, tá? Nessa região. E aí eu fiz minha comprinha, saí, cara, lá no rabinho aqui, ó, no cozinho da mosca aqui, opa, desculpa o palavrão, mas eu saí nessa região aqui e quando o mercado perdeu essa barra aqui lá no gráfico de 1 minuto, eu fiz ali, eu subi meu TS, não queria nem entrar vendido, mas eu subi meu TS quando entrei, na hora que pegou meu TS, falei, cara, vou entrar vendido, stop vai ficar aqui acima, se voltar a pegar meu stop, eu vou ficar no 0 a 0 e entrego o que eu consegui hoje. E aí, cara, o mercado foi só de queda, galera, só de queda. Fiz uma parcialzinha aqui nessas regiões, o mercado começou a subir e eu fiz saída total aqui, ó, bem aqui, galera, mais ou menos nessa região aqui, beleza? E aí o mercado ainda caiu um pouquinho mais, mas foi justamente isso que aconteceu. No gráfico de 1 minuto, minhas operações estão lá no Instagram, tá, galera? Então, no caso de 1 minuto aqui, ó, quando a gente fez essa barra vermelha, eu fiquei esperando para saber, será que vai ficar abaixo ou acima? Geralmente, quando volta, eu espero perder aqui ou então romper para cima. E aí o mercado ficou acima dos 50%, ficou brincando aqui. Quando começou a perder, comprei e saí aqui, galera. E aí quando perdeu aqui a barra vermelha, eu entrei vendido nessa região e já era. A gente pegou essa queda aí de mais de 1.600 pontos aqui, né? Contando com esse aqui, foi 2.000 pontos praticamente, né? 2.000 e poucos pontos. Beleza? Então foi isso que aconteceu aí no mercado hoje, certo? Então vamos começar aqui com o BOVA. O BOVA, galera, já perdeu 110,51. Essa perda do 110,51 aqui me sugere aqui, né, que a gente vai buscar ali o 108,90, que é uma expansão que a gente também já está comentando aqui sobre ela, né? Então, a princípio é que o BOVA 11 ele vai querer vir buscar essa região do 108,90. Se perder, a gente desce esse ciclo aqui e aí fica ali esperando ali bater uns 107 e aqui meu alvo total seria uns 105,61, que esse alvo eu já estou falando para vocês já tem um tempinho já, né? Então quem me segue aqui já está manjando sobre isso, beleza? Petrobras, obviamente que com BOVA caindo, né? Petrobras também vai vir junto aqui, ficou ali acima dos 33,34. A gente estava falando de expansão ali em cima dos 36,32, mas aí como agora fechou abaixo dos 33,34, então a gente começa a acreditar em 32,44, que é a expansão agora para Petrobras, tá? Petrobras é só para ver tendência, né? Quem está acompanhando aqui o canal desde muito tempo já sabe muito bem de onde a galera está comprada aqui embaixo, como eu falei aqui onde era a compra de Petrobras, então isso aqui não vai influenciar em nada aqui no mercado, mas também não vi nenhuma movimentação interessante em Petrobras. A Vale, obviamente, também que deu uma caída, né? Fechou ali na casa de 66,40, a gente bateu na região de Difference ali, e subiu e agora está corrigindo porque obviamente o BOVA 11 também está dando aquela corrigida marota, tá? Então aqui a gente também está mais vendo aqui tendência aqui na Petrobras. Eu falei ontem que era para falar sobre petróleo, acabei não falando, então hoje eu vou falar sobre petróleo, vou falar logo, senão não vou esquecer. Deixa eu pegar aqui o petróleo rapidamente aqui, vou dar uma pausa no vídeo e já volto. Pronto, galera, aqui eu estou usando a outra plataforma porque lá eu não consigo baixar ali o gráfico do petróleo, né? Então o petróleo, galera, que eu estava falando, eu fiz aqui a ancoragem aqui dessa ferramenta, né, para pegar topo e fundo e marcar os 50%. É que eu não marquei, mas tem os 50% aqui, tá de forma invisível, ele está aqui no 91,40 e pouco, né? Então o que eu estava falando, quando a gente não tinha nada aqui dessa alta, o mercado do nada que ele pegou e rompeu essa região. Eu até falei lá que eu estava errado e tal, falei que a minha leitura estava errada, pedi desculpa e tudo, enfim, eu falei que estava errado aqui na operação, mas eu passei 3 dias errado e depois o mercado devolveu aqui e ficou abaixo agora na barra de fluxo elevada, que foi feita aqui no dia 19 de setembro. Então isso aqui, galera, isso aqui me deixa aqui
aqui na minha cabeça, que a gente foi tentar pegar liquidez, não teve uma liquidez grande ali, não teve um volume grande, apesar que no dia 27 teve um volume acima da média aqui, mas de qualquer maneira não foi o suficiente aqui, o mercado perde essa região aqui. Então, para mim, galera, foi uma armadilha de topo, tá? Então, continuo aqui na minha correção do petróleo, tá? Continuo acreditando aqui na correção do petróleo. Até onde essa correção vai? Cara, não tem como saber até onde essa correção vai aqui, né? E eu nem tracei FIMIT aqui para entender mais ou menos aonde pode ir. Mas depois de um candle desse aqui no gráfico diário aqui, a gente acredita aqui que o mercado ele vem fazer uma correção um pouquinho forte, né? Um pouquinho forte aqui. Quem sabe vir até buscar ali um nível de POC, né? Nessa região. Mas o importante aqui entender é que o petróleo ele fez esse movimento de alta, me enganou, eu fiquei na dúvida, eu falei, porra, peraí, cara, eu errei isso aqui mesmo e tal, mas acontece, e depois devolve todo esse movimento aqui de alta aqui, em 1, 2, 3, 4, 5 dias aqui de queda aqui no petróleo praticamente, né? 4 dias, não vou contar esse dia aqui não, tá? Mas então o petróleo justamente fez esse movimento aqui, deixando a galera aqui meio confuso, como eu também, e aí acabou devolvendo tudo aqui agora e está abaixo dessa barra aqui do fluxo elevado. No semanal não tem nada demais, mas no diário tem, tá? Então, assim, petróleo continua ainda com o que eu disse sobre o petróleo, beleza? Então, dito isso, galera, vamos aqui para o mini agora, também gráfico diário. O mini, galera, o que acontece? No mini, a gente fez uma barra aqui amarela. Essa barra amarela aqui significa que a gente tem aqui uma atividade um pouquinho fora da média aqui, né? Então, a gente fez aqui uma barrinha aqui, ó, no dia de hoje aqui, quase chegando perto daquelas duas últimas barras que tem ali em cima, ó, depois dessas duas barras aqui em cima, o mercado ele teve uma correção um pouquinho mais forte, né? E aconteceu aqui também, testou 50% da barra e veio para baixo e agora fechou aqui abaixo dos 114. Então a gente tem que ver como é que vai finalizar essa semana para saber o que pode acontecer aí. A princípio, aqui falando aqui, como é que eu falo? Falando de livro, né? De literatura mesmo aqui, é que o mercado vai buscar o 112. A gente tem mais fraqueza do mercado aqui do que força, né? Se tivesse mais força do mercado, ele teria retornado aqui para o 114,311. Mas, vamos esperar amanhã, né? O mercado é uma caixinha de surpresa, mas eu já vi como é que está ali o gráfico ali um pouquinho menor, e aí a situação não está muito boa aí para o mini, tá bom? Então, assim, eu acredito sim que o mercado ele vem buscar ali o 112,072. Se é amanhã ou não sei, a gente vai ver isso agora, beleza? Se eu for pegar aqui tração gráfico semanal, galera, eu vou ser bem rápido, tá? Eu vou ter que sair. O gráfico semanal indica que a gente vai buscar essa região aqui, né? Também, cara, semanal e diário indica quase a mesma coisa, tá bom? Então, eu vou deixar aqui no gráfico mesmo diário, certo? Quando a gente vem agora no gráfico aqui de M10, porra, a gente teve aqui M10, uma barra de fluxo elevada às 11h10. 11h10 a gente teve uma barra de fluxo elevada aqui, tá? Então, o preço está bem abaixo dela. Então, não tem como eu acreditar em uma recuperação até o momento, não tem, né? Vou pegar aqui, vou fazer isso. E olha só, a gente tem uma barra de fluxo elevado, que é justamente aqui os 50% dela praticamente está passando nessa região. Vem aqui, ó, nesse primeiro amarelinho aqui, tá? Tem o segundo amarelinho e tem o maior, tá? Então, assim, a gente tem praticamente 3 concentrações de volume e a maior concentração de volume está aqui embaixo. Então, a gente vai pegar essa ferramentazinha aqui, esse retângulo, e vai colocar aqui onde está a maior concentração de volume, que isso aqui vai servir como base para vocês amanhã, né? Então, o que acontece? Pô, eu já entendo que eu tenho uma concentração de volume aqui, esse volume aqui é 50% da barra de fluxo elevado. Se tu for botar aqui no que, é 50%. Deixa eu traçar aqui melhor para vocês entenderem. Se eu for pegar rabo de vela lá, no caso, né? Ó, eu tenho aqui os 50%. Onde está passando 50%? É bem aqui. É exatamente onde o volume está passando, 50%. E o preço, ele está abaixo ou acima de 50%? Isso aqui eu explico sempre para vocês. O preço, ele está abaixo de 50%, indicando, então, que isso daqui é uma barra aqui de continuidade, não é uma barra de absorção. Se fosse uma barra de absorção, o preço teria que estar aqui acima dos 50%, não ao contrário. Então, isso aqui faz pensar aqui que o mercado aqui está muito longe. Primeiro, está muito longe dessa região, e primeiro que ele distribuiu ali e mandaram bala, né? Então, isso fica bem claro. Então, o mercado ele tem algumas barreiras aqui para romper, para a gente acreditar em uma alta assim, um pouco mais constante, que é justamente essa região e essa região. O preço fechou abaixo dessas concentrações, ou seja, 103,620. Então, se ele fechou abaixo dessa concentração aqui, que eu acredito? Obviamente que é uma distribuição. Mas será que realmente é uma distribuição? Será que amanhã o gap não abre acima dessa concentração? Se abrir acima, ok,
acredito que o mercado ele vai fazer uma recuperação entre esse nível e esse nível, tá? E esses níveis aqui são importantes porque o mercado ele pode pegar aqui e devolver e ainda continua aqui, ó, um ABCzinho top de linha aqui nessas regiões, né? Podendo fazer um ciclo aqui um pouco mais completo aqui de queda, tá? Então, a princípio, eu acredito, vou já ver lá no gráfico de 1 minuto, vamos ver lá no gráfico de 1 minuto rapidão, só para um gráfico de M5, é a mesma coisa, só que aqui eu tenho o volume todo, né? Gráfico de 1 minuto, todas as barras aqui abaixo. Essa barra ficou branca aqui, porque geralmente eu só coloco depois que a gente tem a tendência, né? Tem uma barra de fluxo elevada. Cara, a maior barra de fluxo elevado do M1 tá lá em cima, tá? Não, nem em cima, é aqui, ó. A maior barra de volume do M1. M5 vale a pena? Não vale a pena não embarcar nessa região, mas chegou perto da região de POC aqui, tá vendo? Como a tendência aqui, ó, como essas linhas servem de tendência, que é aquele volume poderado em volume, viu? Tá no 115,24, quase triscou nela aqui, já veio para baixo. Não vou precisar colocar outro. Se eu quisesse botar aqui no topo, aqui eu botaria, mas não vou botar, tá? Então, a princípio, aqui a gente tem um fluxo elevado nessa região aqui. O preço, ele tá acima, beleza, tranquilo, mas aqui abaixo da distribuição. Galera, é o seguinte, eu acredito que o mercado, então, vai fazer esse movimento aqui, tá? Lembrando que isso aqui não importa, se eu tiver certo ou errado, nada vai mudar. Nada importa disso daqui. O certo é saber para onde é que a gente vai, não para onde é que vai abrir. Como o mercado está abaixo dos entre 13,620, então acredito que seja uma distribuição. Então acredito que o mercado abre sim abaixo desse nível, tá? Para poder fazer um teste de demanda e fazer um movimento de queda, ou seja, a continuidade do fluxo vendedor aqui no mínimo, tá? Então isso aqui é o que eu acredito para o mercado amanhã. Se o mercado amanhã ele abre acima dessa concentração com gap de alta nessa consideração, no caso, esperaria voltar para essa região aqui para fazer um teste de oferta, para poder comprar aqui o stop ficar abaixo, para poder surfar essas ondas dessas regiões. Aí vai muito do meu operacional. Se fecha essas regiões aqui ou fecha nessas regiões aqui. Então, isso aqui é a critério de cada um. Mas se o gap abre acima dessa concentração aqui, eu acredito sim que o mercado ele tende a buscar pelo menos essa região aqui, para fazer um teste, tá? E o que aconteceu hoje? Aconteceu hoje eu justamente estar aqui comprado nessa região e quando chegar bem que eu falei, falei lá no Instagram, falei para vocês, cara, aqui eu vou virar a mão, aqui eu tô pensando em venda, não tô confortável, vou vender nessa região aqui, peguei e vendi. Justamente por conta de quê? Porque aqui é a maior concentração de volume, cara, nessa região, tá? A maior concentração de volume aqui tá nessa região. Então, eu já estava com medo do mercado chegar aqui, bater, poderia até ir lá um pouquinho mais acima, bater para poder fazer esse movimento. Era um movimento que eu queria pegar a princípio, só que como já abriu um gap de queda, né, a gente pegou aqui um ABCzinho aqui. Esse ABC, eu nem sei se ele completou, mas eu acho que não. Se eu pegar aqui um ABC, ele completou lá no 127%, tá vendo? Depois de uma onda corretiva, uma onda de impulsão. Eu não tinha nem olhado isso aqui, mas de olho já deu para saber que era um ABC ali, um corretivo, já em cima de uma região de POC, isso aqui, né? Eu já estou com o olho treinado para isso, então por isso eu achei tranquilo vender nessa região, mas vendi com um certo medo porque a gente estava abaixo de outra região aqui de M1, que era justamente essa merda dessa barra aqui. Eu poderia bater aqui e subir com tudo, né? Então aqui é uma venda perigosa, mas tinha um conceito bacana, e aí, né? E vocês viram o que aconteceu no pregão de hoje. Enfim, então esse movimento todo de queda aqui era um movimento já esperado, só que eu não acreditava que ia abrir aqui nessa região para poder fazer esse movimento, né? Mas era um movimento esperado aqui, a tendência está muito bem formada, então eu acredito muito, muito mesmo que o mercado vai estar continuidade aqui no fluxo com vendedor, se ficar abaixo dessa concentração, obviamente, presta atenção no que eu estou falando. Se ficar abaixo dessa concentração, acredito sim no mercado aqui de queda, né? Para vir buscar outros níveis, quem sabe lá no gráfico diário, lá no 100 e pouco, quanto é que é? 100 e quanto? Cadê o diário? Ali um 112, quem sabe buscar um 112 ali, né? Naquela região ali. Então vai depender muito disso, certo? Então sim, eu acredito que o mercado ele vai fazer esse movimento de queda, certo? Isso tudo depende de onde você quer abrir. Abriu abaixo, beleza, espera que o movimento, o mercado chegar a vir, fazer a demanda, não ganhar aqui, aí vende, stop aqui e beleza, aí sim. Se o mercado chegar aqui, tu vender aqui, pegar no stop, espera voltar, porque geralmente ele faz esse movimento aqui e depois ele devolve tudo, aí tu entra novamente vendido. Agora, se o mercado voltar aqui e não perde, aí sim, eu entraria comprado nessa região, com o stop abaixo aqui, para poder surfação daqui para baixo, no mínimo aqui daria o quê? Uns 500 pontos? Vamos ver, mais ou menos isso. Se eu pegar nos 50% daqui, ó, aí, porra, opa, desculpa, galera, quase 1.000 pontos, aqui é um tradezinho top, né? Ó, 1.337 pontos, então vale a pena, tá? Vale a pena. Então eu vou pegar isso aqui, vou marcar, eu vou deixar isso na descrição do vídeo, todas essas POCs eu já deixo para vocês, tá?
Então, eu vou colocar aqui como base aqui. Na verdade, eu nem coloco muito no M5, eu gosto de botar lá no M10. Mas eu vou colocar aqui como base aqui pra gente. Pronto, acho que aqui tá bem legal. Então, esse ponto aqui é um ponto muito interessante. Se ficar baixo, cara, voltar a testar aqui, não ganhar para cima, já era. Aqui a tendência continua de queda, beleza? No gráfico de M10, a mesma coisa, já coloquei aqui também, certo? Então, já falei do M1, M10, cara, eu falei de tudo, galera, que eu quis falar, beleza? Então, quis ser bem curtinho hoje aí, 15 minutinhos de vídeo, tá? Pra vocês entenderem mais ou menos o que pode acontecer amanhã. Espero que todos façam bons trades aí. Amanhã eu vou estar acompanhando de longe, porque eu faço 12 horas no trampo. E a operação de hoje foi muito top. E é isso, galera, tá bom? Espero que todos amanhã façam boas operações. Tamo junto, até mais. Ah, não esquece, pô, deixa aquele likezinho, isso ajuda pra caramba. Tamo junto.